A gente está no culto fé. E quando eu estava meditando sobre o que eu ia falar, eu fiquei pensando, eu falei, cara, o que Deus quer que eu fale para eles? Uma igreja, uma pessoa que eu admiro tanto, que é o pastor Oswaldo, uma igreja que está vivendo algo tão maravilhoso, a gente acompanha nas redes sociais, e orando, o Senhor me deu um tema para uma mensagem que se chama Uma Fé Extraordinária. Eu quero que a gente comece o ano de 2025 entendendo como que a gente pode viver com uma fé extraordinária. Quem está pronto para viver uma fé extraordinária em 2025? Quem está pronto para viver tudo aquilo que Deus tem para nós em 2025? Para viver algo maravilhoso? Quem está pronto para isso? Amém? Eu vou pedir para você, então, abrir a sua Bíblia em Gálatas, no capítulo 4, versículo 21. E é um texto maravilhoso, eu amo a carta de Paulo aos Gálatas. E aqui a gente vai entender como que a gente pode viver essa fé extraordinária e de onde que surge essa fé extraordinária. Quando eu falo extraordinária, eu estou falando algo fora do comum. Uma fé que sai daquele lugar natural, daquele normal que talvez tenha se criado. A Carol estava falando aqui sobre as dificuldades financeiras que a gente está vendo o mundo falar. Mas eu acredito que a gente tem visto também uma mornidão na parte espiritual da vida das pessoas. Quando a gente fala de algumas igrejas, a gente está vendo tantos escândalos, a gente está vendo tantas coisas acontecerem. E eu acredito que quando a gente sai desse lugar de uma fé normal e passa para uma fé extraordinária, é porque a gente entendeu qual que é o real propósito de Deus e qual que é o real propósito dessa palavra. Amém? Amém. Gálatas capítulo 4, versículo 21, a palavra fala o seguinte: digam-me, vocês que vivem vocês que desejam viver debaixo da lei, acaso sabem o que a lei diz de fato? De acordo com as escrituras, Abraão teve 2 filhos, um nascido de uma escrava e o outro de sua esposa que era livre. E o filho da escrava nasceu segundo a vontade humana, e o filho da mulher livre nasceu segundo a promessa. Essas 2 mulheres ilustram 2 alianças. A primeira, Agar, representa o Monte Sinai, onde o povo recebeu a lei que o escravizou. E Agar, que é o Monte Sinai na Arábia, representa Jerusalém de agora, pois ela e seus filhos vivem sob a escravidão da lei. E a segunda, Sara, representa Jerusalém celestial. Ela é mulher livre e é a nossa mãe. Como dizem as escrituras, alegre-se mulher sem filhos, você que nunca deu à luz. Grite de alegria, você que nunca esteve em trabalho de parto, pois a abandonada agora tem mais filhos que a mulher que vive com o marido. E vocês, irmãos, são filhos da promessa como Isaque. Ismael, o filho nascido da vontade humana, perseguiu Isaque, filho nascido do poder do Espírito. E o mesmo ocorre agora. Mas o que dizem as escrituras sobre isso? Livre-se da escrava e o filho dela, pois o filho da escrava não será herdeiro junto com o filho da mulher livre. E portanto, irmãos, não somos filhos da escrava, somos filhos da mulher livre. E o primeiro versículo do capítulo 5 fala: portanto, permaneçam firmes nessa liberdade, pois Cristo verdadeiramente nos libertou, e não se submetam novamente à escravidão da lei. Você pode fechar seus olhos onde você está para a gente orar mais uma vez? Espírito Santo, eu peço para que o Senhor venha, ó Pai, falar aos nossos corações. Pai, me cale nessa noite para que o Senhor venha falar. Que sementes sejam lançadas, mas não sementes minhas. Não sementes de nós que subimos aqui, mas que venham sementes diretamente do céu e que venham encontrar solo fértil aqui em Lagoinha, Várzea Grande, Pai. Pessoas que creem naquilo que o Senhor está ensinando, naquilo que o Senhor falou, e que em nome de Jesus, pessoas sejam transformadas e possam viver uma fé extraordinária nesse ano de 2025, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Eu gosto de sempre orar antes da palavra porque é o Espírito Santo que faz as coisas acontecerem. Não sou eu que faço. Não é ninguém que sobe aqui que faz. Eu gosto de falar toda vez que eu vou pregar, que eu falo assim, cara, eu não tenho nada para entregar para vocês. Eu não tenho nada que eu possa fazer por vocês. Isso é real. Mas o Espírito Santo, que é pregado aqui em Lagoinha, Várzea Grande, ele pode fazer todas as coisas.
E eu creio que Ele vai fazer. Porque eu creio que aqui tem pessoas sedentas pelo Espírito Santo. Eu creio que aqui tem pessoas que estão buscando o melhor. E eu quero ser instrumento de Deus na sua vida. Eu quero falar de algo que Deus tocou no meu coração a respeito dessa passagem de Gálatas. E antes da gente entrar, de fato, no texto, eu quero falar algumas coisas para a gente entender um pouco dessa carta. Talvez seja a carta que eu mais li na minha vida, essa carta. Eu gosto muito dela. O tema dela é liberdade. Se não me engano, o Hernandes Dias Lopes vai falar que ela é a carta da liberdade cristã. Essa carta aqui que Paulo escreve, ele fala de uma igreja na Galácia, que é essa região onde ele passou na sua primeira viagem missionária. E na primeira viagem missionária estava Paulo e Barnabé, e ele passou por algumas regiões, na Antioquia da Psídia, Icônio, Listra, Derbe. A gente pode ver isso, está lá em Atos 13, Atos 14, e eles estão passando por ali e eles implantam essa igreja lá. E uma coisa que a gente pode dizer é que a partir dessa experiência de Paulo na Galácia, e a partir de uma experiência que Pedro tem com um homem chamado Cornélio, que é listado lá em Atos 10, que gentios são cheios do Espírito Santo, a gente pode dizer que nós, a não ser que tenha algum judeu aqui, mas todos nós que somos gentios, o Espírito Santo está acessível para todos nós. A graça disponível para todos nós. E eu dou glória a Deus por isso, porque é só por isso que nós estamos aqui. Amém? Amém. E tem uma nota de uma Bíblia de estudo que eu peguei que ela fala que os gentios não precisavam tornar-se judeus a fim de serem plenamente feitos como membros da família de Deus. Tinham apenas que crer em Jesus Cristo para receber a salvação. Essa é uma verdade que talvez poderia resumir toda a carta aos Gálatas. Porque Paulo vai falar sobre isso em toda a carta. E qual que é a grande problemática dessa carta? Paulo escreveu muitas cartas, mas a carta aos Gálatas é a única que ele não tem uma estrutura que ele gosta de fazer. Se você for ler as cartas de Paulo, ele vai falar, normalmente ele começa com uma oração, aí ele fala algo bom daquele lugar que ele está falando, aí depois ele vem com uma exortação, aí ele vai e fala de outras qualidades daquele lugar, depois ele faz uma oração e termina. Mas a carta aos Gálatas é diferente. A carta aos Gálatas, ele faz uma oração e ele vai direto para a exortação. E ele já vai direto no ponto que precisa ser corrigido. Isso me ensina, nos ensina que essa carta fala de algo muito importante. A ponto de Paulo falar, se vocês não estão seguindo isso, vocês perderam a coisa mais importante que vocês precisam. Eu não tenho nada de bom para falar de vocês por enquanto. Porque vocês perderam a base. Essa carta ela fala sobre o Evangelho do início ao fim. Ela ensina a verdade do Evangelho. E é algo maravilhoso. E qual que era o problema aqui dessa carta? A gente tinha uns judeus, conhecidos como judaizantes. Por que judaizantes? Porque... Obrigado, meu irmão. Obrigado. Aleluia. Deus abençoe sua vida, meu irmão. Tinham judeus conhecidos como judaizantes porque eles acreditavam que os gentios, não era só pela fé que eles eram salvos, eles queriam obrigar os gentios a, além de ter a fé em Jesus Cristo, deles praticarem algumas coisas dos judeus, ter práticas judaicas junto com a fé. Capítulo 1 de Gálatas, Paulo vai falar que se alguém acrescentar, alguém pregar um evangelho diferente daquele que Paulo está pregando, pode ser um anjo do céu ou qualquer pessoa. Está lá em Gálatas, no capítulo 1, no início do capítulo, ele fala que seja anátema. Anátema significa que seja amaldiçoado. De tão forte que é isso. E aí, esses judeus, eles queriam obrigar os gentios a praticarem o judaísmo. E aí, eles vão questionar duas coisas. Eles vão questionar o apostolado de Paulo. Eles vão dizer que Paulo não é um apóstolo genuíno, porque ele não andou com Jesus, como Pedro andou, por exemplo. E eles ouviram diretamente dos verdadeiros apóstolos, que eles dizem. E eles vão questionar a mensagem de Paulo, que eles falam que por Paulo não ter andado diretamente com Jesus, ele não tem um evangelho de acordo. E eles ainda vão dizer que Jerusalém, a igreja oficial, não concordava com Paulo. Ou seja, eles estão questionando a Paulo e ao que ele fala. E aí Paulo vai quebrando cada um desses argumentos. Porque
em Atos capítulo 15, quando a gente vê um concílio que tem em Jerusalém, um concílio de Nicéia, no capítulo 15 de Atos, Paulo vai chegar em Jerusalém, Paulo e Barnabé, e eles vão falar exatamente do que eles estão pregando. E isso quebra todo o argumento deles, porque Paulo ali vai mostrar, por A mais B, que tudo que ele está pregando é a mesma coisa que eles pregam, é o evangelho genuíno. Então essa é a grande problemática dessa carta. E o John Stott ele vai dizer que os judeus, eles vangloriavam-se de que descendiam de Abraão, pai e fundador de sua nação. E Paulo argumenta que a verdadeira descendência de Abraão não é física, mas espiritual. Os verdadeiros filhos de Abraão não são aqueles com uma genealogia judaica impecável, mas os que creem e obedeceram como Abraão. Os filhos de Abraão são aqueles que obedecem e creem, ou creem e obedecem, melhor dizendo. É isso que a carta, é esses problemas que a carta vai lidar. E por que eu quis falar desse contexto antes de começar? Porque quando a gente entende esse pano de fundo, a gente entende o que Paulo está querendo falar aqui. Paulo começa falando, digam vocês que desejam viver debaixo da lei, e ele está falando de pessoas que se submeteram a essa tentativa judaizante. Ele está falando de gentios que não precisavam se circuncidar, porque a tentativa deles era, vocês podem ser salvos se vocês crerem em Jesus, mas se vocês serem circuncidados. Paulo chega a ponto de falar, pede, eu estou aqui parafraseando, mas ele fala, esse povo que pede para vocês circuncidarem, por que eles não se castram logo? Ele fala isso na carta. De tão forte que ele acha esse argumento que eles usam. E aí, ele fala, vocês que desejam viver debaixo dessa lei, ele está falando para essas pessoas que caíram nesse engano e para as pessoas que também pregam isso. E aí Paulo vai começar a explicar o que a lei fala, o que a antiga aliança fala, o que a nova aliança fala, a partir de uma parábola, de uma história sensacional, através da vida de Agar e Sara, através da vida de Ismael e Isaac. E ele vai falar da antiga e da nova aliança. E ali, a partir do versículo 22 até o 24, a primeira parte, ele vai falar que na história de Abraão, na história de Sara e Agar, Agar é como se fosse a antiga aliança e Sara é a nova. Ismael, filho de Agar, é como um filho que nasceu segundo a vontade humana. Mas o filho de Sara é o filho que nasceu segundo a promessa. E agora a gente vai começar a parte boa. Porque agora a gente vai começar a falar das alianças. E fica comigo, porque vocês vão entender onde que eu vou chegar aqui. Amém? A gente começa falando de Agar e Sara. Agar, como eu disse, ela é a aliança do Monte Sinai. E como que ele fala? Quando ele fala aliança no Monte Sinai, ele está falando da aliança que Deus fez com Moisés. Em Êxodo capítulo 19 e 20, a gente vai ver o tempo onde Moisés chega no Monte Sinai, ele sobe, ele recebe lá os 10 mandamentos. E aí, Paulo vai exemplificar, ele vai falar que essa aliança que Deus fez com o povo, porém, eles eram representados por Moisés. E aí ele fala que seus filhos vivem sobre a escravidão da lei. Que o povo que recebeu a lei, que os escravizou. E aí eu fico perguntando, como assim escravizou? A gente sabe que a lei é boa porque veio de Deus. Não tem como falar que não é. E aí ele começa a falar que Ismael é esse filho da vontade humana. E eu acho curioso isso, ele falar filho segundo a vontade humana. Para a gente entender, a gente precisa ver o contexto que está acontecendo ali na entrega dos 10 mandamentos. Quando Moisés está na beira no Monte Sinai, ele tem ali manifestações de Deus, a gente vê ali nuvens, a gente vê ali trovões, a palavra fala que o povo fica com medo, Moisés sobe, Deus se manifesta para ele, e quando ele desce o povo tem medo. E aí, Êxodo capítulo 20, no verso 18 e 19, fala que quando o povo ouviu os trovões e o som forte da trombeta, e quando viu o clarão dos raios e a fumaça que subia ao monte, ficou à distância, tremendo de medo. E disseram a Moisés, fale você conosco e ouviremos.
Mas não deixe que Deus fale diretamente, que Deus nos fale diretamente, pois morreríamos. Qual é a vontade humana? O filho segundo a vontade humana é aquele filho que não quer se relacionar com Deus. É aquele filho que tem medo do Deus de Israel. É aquele filho que prefere ouvir de outras pessoas aquilo que ele tem que ouvir diretamente de Deus. Talvez não seja essa a mensagem que você queira ouvir hoje. Mas eu acredito que o Espírito Santo quer falar algumas coisas para nós. Quando Paulo ele fala a respeito dessa passagem, ele está querendo dizer exatamente isso, que o povo não quis falar diretamente com Deus, eles não quiseram um relacionamento direto com Deus. E a lei, ela nasce nesse contexto. Olha que loucura. Deus, de Gênesis 1 a Apocalipse 22, Ele quer se relacionar conosco. Ele quer se relacionar com a criação. E Ele faz de tudo. Ele cria um tabernáculo para que Ele possa relacionar com o povo. Ele trouxe o próprio filho dele. O filho dele veio em carne, só para que a gente pudesse se relacionar com Ele. Mas esse povo fala, não, eu não quero. Eu quero falar com Moisés. E aí agora a lógica é assim. Moisés fala com Deus. Deus fala com Moisés, aliás. E aí Moisés fala para a gente. E o que Moisés fala, a gente obedece. No fim das contas, o que eles querem não é relacionamento com Deus. Aquele que era o propósito de Deus, eles não querem. Eles querem relacionamento com a lei de Deus. Isso fala de coração de pessoas que não querem o Deus que dá a bênção, mas a bênção de Deus. De pessoas que procuram só aquilo que Deus pode nos dar, mas não o próprio Deus. É desse tipo de pessoa que ele está falando. E parece pesado, porque ele fala que o Ismael, o filho segundo a vontade humana, ele é expulso junto com a mãe. E se você... É o próprio Deus que fala para Abraão, expulsa a mulher e o filho. É uma loucura isso. Como que Deus manda um pai de uma criança, porque Ismael é filho de Abraão, expulsar a mãe com o filho? É porque ele é filho segundo a vontade humana. Porque quando a gente vai ver a história de Agar, quando a gente vai ver a história de Abraão, Deus dá uma promessa para Sara, que ela teria um filho na velhice de Abraão, mas ela não quis esperar tanto, e aí ela chega para Abraão e fala, Abraão, eu vou te dar Agar, e aí a promessa de Deus vai se cumprir em Agar e eu vou cuidar desse filho. Esse filho vai ser como se fosse meu, e eu estou parafraseando aqui, tá? Não é exatamente como está escrito. Mas aí, quando esse filho nasce, o que acontece é que Agar começa a desprezar Sara. E aí começam os problemas de Abraão. E aí um começa a jogar a culpa no outro. Esse é o filho segundo a vontade humana. E aí, o que a gente precisa entender é que a antiga aliança é a aliança do povo que não quis se relacionar com Deus e quis se manter distante dele. Eles se tornaram escravos da lei, porque a lei era a única forma que eles escolheram para ouvir a Deus. Eles escolheram se relacionar com Deus. Aqueles que escolheram se relacionar com Deus ficaram à distância de Deus. E se você for ver hoje em dia, tem muita gente que ainda vive segundo essa lógica. Porque o que acontece? Quantas pessoas a gente não conhece que falam assim, eu acredito em Deus, eu creio em Deus, eu não gosto da igreja, mas eu creio em Deus. Quantas vezes, se você abrir o Instagram agora, você vai ver lives de pessoas fazendo a leitura do livro de Provérbios, porque você vai ter uma vida próspera se você seguir os princípios de Provérbios. São pessoas que estão buscando a lei, mas não estão buscando o Deus que falou a lei. São pessoas que estão buscando só os benefícios que Deus pode nos dar. São pessoas que têm a mentalidade da antiga aliança. E elas acham que elas estão vivendo uma vida maravilhosa. Só que Deus não quer isso para nós. Se a antiga aliança fosse boa, não teria uma nova. Se a antiga aliança fosse boa, Jesus não precisava ter vindo. Se a gente fosse capaz de cumprir o propósito só com a antiga aliança, só com as dezenas e milhares de ofertas e de holocaustos que tinham que fazer, Jesus não precisava ter vindo.
vamos concordar aqui? Mas o homem não tem essa capacidade. E é por isso que a gente vem para uma nova aliança. E aí Paulo vai ilustrar essa nova aliança através da vida de Sara e de Isaac. E aí ele fala, a segunda, Sara representa uma Jerusalém celestial. Quando eu estava lendo isso aqui antes de vir, uma coisa que eu nunca tinha me tocado, é que quando ele fala que a nova aliança é uma Jerusalém celestial, e se a gente está na nova aliança, quer dizer que a gente já tem acesso a essa Jerusalém celestial hoje. Quer dizer que a gente pode viver a Jerusalém celestial hoje. Todo aquele que crê tem acesso a Jerusalém celestial hoje. E se isso não é algo que nos motiva, nos deixa alegres, eu não sei o que mais vai ser. Eu não sei o que mais vai ser. E aí ele fala que Sara é uma mulher livre e ela é nossa mãe. Então Sara, ela representa essa nova aliança, a aliança por meio de Cristo, essa Jerusalém celestial. E quais são então, se Ismael são os filhos da antiga aliança, quais são os filhos dessa nova aliança? A gente precisa entender que Isaac é o filho da promessa. É o filho que Deus prometeu lá para Sara, e ela tentou passar o carro na frente dos bois, mas Deus sabe de todas as coisas, Ele tem o tempo dele. E aí, quando a gente vê em Gênesis capítulo 21, no verso 1 e 2, a palavra fala que o Senhor visitou Sara como tinha dito, e cumpriu o que havia prometido. E Sara ficou grávida, e deu à luz a um filho, e deu à luz um filho a Abraão na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe havia falado. Esse é o filho da promessa. E o filho da promessa, então, ele é o resultado do homem e uma resposta de Deus. Parece confuso. Eu vou tentar explicar. Quando Paulo está escrevendo isso aqui, e eu amo isso em Paulo, ele faz citações do Antigo Testamento. E ele vai citando as coisas. E aqui, por mais que seja óbvio que a gente está falando de Abraão e Sara, ele fala assim, como dizem as Escrituras, alegre-se mulher sem filhos, você que nunca deu à luz, grite de alegria, você que nunca esteve em trabalho de parto, pois abandonada agora tem mais filhos que a mulher que vive com o marido. Quando ele está falando isso, Paulo está citando Isaías capítulo 54, versículo 1. E quando Paulo traz um versículo do Antigo Testamento, ele traz junto com ele o contexto daquele versículo. E eu quero ler Isaías 54 a partir do versículo 2, porque é algo maravilhoso, porque se a gente pensar o quanto de tempo que tem de distância entre Isaías e Jesus, e enfim, ele fala assim, Isaías 54, do 2 ao 10, fala assim, amplie o lugar onde você mora, construa mais cômodos, aumente a sua casa e não economize nisso, pois logo você transbordará para todos os lados. Seus descendentes ocuparão outras nações e povoarão as cidades arruinadas. Não se assuste, você não será envergonhada. Não tenha medo, você não sofrerá humilhação. Não se lembrará mais da vergonha da sua juventude, nem da tristeza da sua viuvez, pois o seu marido será aquele que a fez. O Senhor dos Exércitos é o seu nome. Ele é seu Redentor, o Santo de Israel, o Deus de toda a terra, pois o Senhor o chamou de volta de seu lamento. Você, que era como uma jovem esposa abandonada, diz o seu Senhor, por um breve tempo eu a abandonei, mas com grande compaixão a receberei de volta, num ímpeto de fúria e amor eterno. Terei compaixão de você, diz o Senhor, seu Redentor. Assim como jurei no tempo de Noé, que nunca mais cobriria a terra com um dilúvio. Agora juro que nunca mais ficarei irado com você, nem a castigarei. Pois, ainda que os montes se movam e as colinas desapareçam, meu amor por você permanecerá. E a aliança de minha bênção jamais será quebrada, diz o Senhor, que tem compaixão de você. E essa é uma promessa que Isaías está fazendo há muitos anos atrás, muitos anos antes de Jesus. E essa promessa aponta para nós, gentios, para nós que estávamos separados. É algo lindo quando a gente vê Jesus contando a parábola do semeador. Quando a gente vai ler a parábola em Mateus, ela fala que Jesus ele está andando, que o semeador saiu a semear, melhor dizendo,
O semeador saiu, o lavrador saiu a semear no seu campo. E ele fala que sementes caem. E é maravilhoso pensar, porque Mateus escreve para judeus. Mateus escreve para o povo judeu. E a gente entende que Jesus veio primeiro para os seus, mas os seus não receberam. Então ele está falando que a palavra veio para ser semeada no campo deles. Ele veio para semear. Mas enquanto ele estava ali, indo semear, sementes caíram. E essas sementes caíram. É Deus nos dizendo que sempre teve no radar dele puxar, trazer-nos de volta para perto dele. Nós, gentios, desde o Antigo Testamento, pode parecer diferente a fé que tem no Antigo e a fé que tem no Novo, mas desde o Antigo Testamento a gente vai entender que Deus tem um plano e o plano dele foi convergir todas as coisas nele, trazer todas as pessoas para perto dele, através da fé extraordinária que Abraão teve, de ouvir um Deus que ele nunca tinha ouvido falar. E esse Deus fala, sai da sua terra, sai de perto dos seus parentes. E ele fala, ok. É uma loucura isso. Uma cidade extremamente pagã, um Deus que ele nunca ouviu, fala a ele, sai de perto dos seus parentes. Ele fala, eu estou indo. Isso é louco de pensar. Uma fé totalmente fora do comum, fora do normal. Ela é baseada não em idolatria, mas em relacionamento. E é isso que Deus espera de nós. Então Isaac, ele é resultado dessa promessa, ele é fruto da fé. E o Senhor já havia prometido que viria nos buscar para perto de si desde o Antigo Testamento, como eu disse. E Isaac é o cumprimento dessa promessa. E é disso que Paulo está falando aqui. A gente não entende, talvez, porque para nós não faz sentido, porque nós não somos daquela cultura. Nós não entendemos muito o contexto do que foi dito naquela época, o que se passava. Mas quando ele falou para aquelas pessoas, eles entenderam o que estava sendo dito. Então os filhos de Sara são aqueles que buscam relacionamento com o Senhor. Não através da lei que Deus passou para pessoas, mas diretamente através de um relacionamento com Jesus. E a fé extraordinária é essa que entende que o nosso relacionamento não é com leis, que o fato de eu ter caído hoje, e se Deus chegar nesse momento que eu pequei por queda, não porque eu quero, não vai me fazer ir para o inferno. Porque não são obras que nos justificam, é o sangue de Cristo que foi derramado na cruz do Calvário. Essa é a fé que a gente precisa ter. Uma fé extraordinária, uma fé que olha para Cristo, não olha para pessoas. Uma fé que entende que não são nossas obras que vão nos levar para perto do Senhor, mas é Cristo, numa cruz, que fez isso por nós. E a palavra vai continuar, e vai dizer que Ismael, filho nascido da vontade humana, perseguiu Isaac, o filho nascido do poder do Espírito. E o mesmo ocorre agora. É curioso porque quando Isaac estava numa idade um pouco maior, a palavra fala que Ismael começou a persegui-lo. Sara, vendo isso, se queixa de Abraão. E aí Abraão fica sem saber e Deus fala para ele, manda embora. Manda embora a escrava e o seu filho, porque ele não vai ser herdeiro. Está aqui na palavra. Livre-se da escrava e do filho dela, porque o filho da escrava não será herdeiro junto com o filho da mulher livre. Então, livre-se da antiga aliança e do seu filho, livre-se da antiga aliança e desses tipos de relacionamento com a lei, achando que a lei é um Deus e o nosso coração é uma fábrica de ídolos tão grande que a gente abre a palavra e a gente vê aquilo que Deus fala, o que pode, e a gente tenta entender o que pode e não pode ser feito. E a gente transforma isso num ídolo, coloca no altar e fala, eu estou servindo a Deus porque eu não peco. E o que Paulo está querendo tirar, o que o Espírito Santo está querendo nos falar, que não é isso que vai fazer com que a gente seja justo diante de Deus, mas é o sangue de Cristo. Glória a Deus. Então livre-se da antiga aliança, livre-se do filho da escrava e o seu relacionamento, que é um relacionamento com a lei, um relacionamento distante de Deus.
A gente precisa entender, quando Paulo está falando isso, ele está querendo nos ensinar que a nova aliança ela veio inverter o significado da antiga. A antiga é baseada numa obediência da lei como forma de relacionamento, mas a nova aliança, ela é o relacionamento que gera a obediência e não o contrário. Esse texto, ele é muito usado para uma heresia que se chama hipergraça. E ela vai dizer que nós somos salvos, nós somos justificados, então a gente não precisa obedecer. A gente não precisa obedecer a Deus porque a gente não precisa provar nada para Deus. Mas o que Paulo está falando aqui é que exatamente o contrário, ele está nos ensinando que o relacionamento com Deus, ele nos leva à obediência, a uma vida de santidade. E rebate totalmente essa heresia. E muita gente tem vivido nessa mentira. Por outro lado, a gente também tem aqui o que é mais óbvio, que é o legalismo. Pessoas que se relacionam com a lei, achando que estão se relacionando com Deus. Paulo também combate elas, porque ele vai falar que não é pela lei, não é por aquilo que a gente faz, mas é pelo que Cristo fez. Então, como que a gente pode então viver uma fé extraordinária em 2025, depois de tudo isso que a gente entendeu da antiga e da nova aliança? O que a gente pode trazer de aplicação para os nossos dias? Porque uma coisa que eu sempre tento, e Deus me dá uma graça de vez em quando, é de tentar trazer aquilo que é muito abstrato quando a gente lê para algo que seja para o nosso dia a dia. E para não ficar só em algo que seja mero entendimento, a gente precisa trazer de forma prática para o nosso dia. Então, como que a gente vive uma fé extraordinária? Uma fé extraordinária, ela vem no relacionamento com Deus através de Jesus e não através da lei. Esse é o primeiro ponto que a gente precisa entender. A gente precisa entender que não é o que a gente lê que vai nos justificar diante de Deus. Não é o que a gente faz que vai nos fazer melhores ou piores. Mas é entender que porque nós estamos em Cristo, nós somos nova criatura. E todas as coisas antigas se passaram e tudo se fez novo. E agora a gente tem que viver à altura dessa nova realidade. O que era antigo já não cabe mais para hoje. O pecado que a gente vivia antes já não cabe para hoje. Falando um pouco sobre mim, eu não vim de uma casa que era cristã. Eu tenho 10 anos de convertido, pouco mais de 10 anos. E os primeiros 5 anos da minha vida, eu tive um relacionamento muito grande com a religião, com a religiosidade. E eu confesso que eu não entendia muito bem o que eu estava fazendo. Eu demorei muito tempo para eu entender o que eu não estava entendendo. E cara, aquilo me escravizou. Aquilo foi pesado. E muitas vezes a gente tem ranço de igreja. Muitas vezes a gente acha que igreja só é uma casa de gente que é extremista. Mas na verdade é porque a gente não entendeu o que é o evangelho que Jesus nos propõe. O evangelho que Jesus nos propõe não é baseado em leis. Por isso que o relacionamento, primeiro ponto é relacionamento com Deus através de Jesus e não da lei. A gente tem que deixar a antiga aliança para trás. Ismael tem que ficar para lá. Se Ismael fosse bom, a gente ficava com ele como filho da promessa. A gente tem que deixar essas coisas para trás e viver o que é novo. Amém? Amém. O segundo ponto é que uma fé extraordinária, ela vem do entendimento que a obediência é o resultado do relacionamento. Isaac é o resultado da promessa de Deus. A promessa de que ele viria, e ele veio, e que ele virá nos buscar. Deus, ele nunca se esqueceu de nós. Ele nunca esqueceu da sua criação. Ele não abandonou a criação para viver do jeito que ela queria. Ele não abandonou a gente, ele não criou o mundo e falou agora vai lá, faz seu nome. Vai lá, viva. Cria alguma missão na sua cabeça aí e vai. Você vai ser bom, você vai prosperar. Não foi para isso que Deus nos criou. Deus nos criou para que a gente tivesse relacionamento com Ele, para que a gente adorasse a Ele. Esses tempos atrás, eu perguntei para uma professora do Carisma a respeito de propósito.
E ela me falou bem claramente, nosso propósito é adorar a Deus. Nosso propósito é adorar a Deus. Como que a gente vai fazer isso? Aí depende da vocação de cada um. Mas a gente tem que adorar a Deus. É para isso que a gente está aqui. Amém? E o terceiro ponto que eu quero finalizar, e se você quiser ficar de pé para a gente finalizar, por favor, é que uma fé extraordinária, ela vem do entendimento de que nós vivemos na liberdade do Espírito. A liberdade do Espírito é diferente da liberdade que talvez tenha sido pregada por muito tempo para a gente. Essa palavra liberdade aqui, no original, ela significa libertação pessoal da servidão, confinamento ou opressão. Eu lembro de uma versão que eu gostava, que falava que é uma liberdade que nasce da escravidão. Uma liberdade que vem da escravidão. O que Paulo fala quando ele está falando em Gálatas 5:1, que ele fala: permaneçam firmes nessa liberdade, pois Cristo verdadeiramente nos libertou. O que ele está falando? Ele está falando, vocês eram escravos dessa lei, porque vocês escolheram viver tendo relacionamento com essa lei, mas Deus, na plenitude dos tempos, trouxe seu Filho para que agora a gente pudesse ter relacionamento diretamente com Ele, através do seu Filho, não através da lei. Ele revoga aquilo que aquele povo falou no Monte Sinai. E Ele traz uma nova aliança. E aí o véu se rasga. E agora a gente tem acesso direto à sala do trono em Cristo Jesus. E isso é maravilhoso, meus irmãos, porque agora a gente não depende de um sacerdote. A gente não depende de um sacerdote para falar com Deus. A gente não depende de uma pessoa que intermedie isso. A gente não precisa de Moisés subindo no monte para ele vir falar aquilo que Deus falou para ele. Agora você pode fechar a porta do teu quarto. E o Pai, Ele vai te encontrar no secreto. Quer melhor bênção do que isso? A fé extraordinária é aquela que entende que não tem mais ninguém entre nós e Deus a não ser Jesus Cristo. E todo aquele que está em Cristo Jesus, nova criatura é. Então a gente precisa entender que a fé extraordinária, ela vem do entendimento que a gente está na liberdade do Espírito. João 1 vai falar que todos os que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Estes não nasceram segundo a ordem natural, nem como resultado da paixão ou da vontade humana, mas nasceram de Deus. A gente vive numa era onde nós temos buscado, nós não, as pessoas do mundo têm buscado prazeres humanos para satisfazer sua própria vontade. Prazeres que vão satisfazer aquilo que elas julgam ser bom. Então, a palavra fala um pouco mais à frente, quando vai falar de Isaac e Esaú e Jacó, ele vai falar que Isaac amava Esaú, porque Esaú era caçador, e Esaú caçava uma caça que Isaac gostava. Ou seja, o amor baseado naquilo que satisfaz o prazer do homem. Esse mundo prega isso. Mas o Evangelho é totalmente contracultural, ele é totalmente contra essa mentalidade mundana. E a gente vive segundo a vontade de Deus. E nós não somos nascidos segundo o resultado de paixões e vontade humana, mas nós somos nascidos de Deus. E é por isso que nossa realidade tem que mudar. A gente precisa viver essa realidade, a gente precisa viver essa fé extraordinária que Abraão teve. Essa fé extraordinária que Paulo teve. Para num caminho de Damasco, ficar cego, ouvir uma pessoa e dizer: Senhor, o que o Senhor quer? E ele acreditar naquilo. E aí ele se torna o maior evangelista do Novo Testamento. A gente precisa ter essa fé. Para a gente viver um 2025 bom, de verdade, não vai ser dinheiro que vai fazer isso. Não vai ser as contas pagas. Não vai ser uma casa quitada. Isso tudo é maravilhoso. Mas, quando a gente entende a realidade que a gente está em Cristo, que a gente vive a época do Espírito, da nova aliança, que Deus, Ele escolheu nos fazer a habitação dEle, e a gente vive à altura dessa realidade, aí nós vivemos
uma fé extraordinária. A gente vive uma vida digna. 1 João 3,1 vai falar: vejam como é grande o amor do Pai por nós, pois Ele nos chama filhos, o que de fato nós somos. Mas quem pertence a esse mundo não reconhece que somos filhos de Deus, porque não o conhece. Nós que somos do Espírito, nós que temos o Espírito vivificado, nós conhecemos a Deus. E talvez a tua mente ainda não se ligou dessas coisas. Talvez você ainda viva um relacionamento com Deus baseado na lei, baseado em usos e costumes. E é isso que o Espírito Santo quer nos falar hoje. Nós precisamos viver uma vida segundo o Espírito. Amém?